Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queremos convidá-los mais uma vez para participarem do 10º Encontro Amigos da Boa Nova. É muito importante que você esteja com a gente, vá lá bater um papo conosco e tenho certeza, vai acrescentar muito, muito para todos nós essa participação no 10º Encontro dos Amigos da Boa Nova. Se vocês quiserem mais informação, como, por exemplo, adquirir o convite, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova. Eu vou passar para vocês agora o número do telefone. É 0800 12 18 38. Vou repetir. 0800 12 18 38. Entre em contato com a Boa Nova, ligue lá para o Clube Amigos da Boa Nova e peça informação de vai fazer para adquirir os convites, como participar. Queremos encontrar vocês lá. Quero deixar também o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. No site também vocês terão informação sobre esse encontro. www.radioboanova.com.br. Queridos ouvintes, é com muita alegria em nossos corações que estamos aqui nesta tarde de quinta-feira para bater papo com vocês. Sejam felizes. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abrace em mais esta oportunidade, né? É isso aí. Jairo, nós estamos fazendo o estudo do capítulo 1 do livro O Residente. O Residente. Isto. E o título desse capítulo é De Retorno, onde Marcelo relata, né, o encontro dele nessa nova tarefa. Jairo, sabe com quem o Marcelo encontra lá? Nessa nova etapa? Com o Fabiano. Ele fala: olha quem está ali. Paz e alegria, meu querido Fabiano. Como tem passado? Amigo, estou aqui às voltas com minha tristeza. A cada dia sinto mais enfraquecido e saudoso. Não consigo parar de pensar em Adélia, minha querida esposa, e muito menos nos filhos. Tenho uma vontade enlouquecida de sair correndo em algumas direções e retornar à minha casa, rever a todos, abraçar um por um e nunca mais sair, nem por um segundo sequer. Ô Jairo, como a saudade dói, né? Nesse caso. Marcelo, ele já conhecia o Fabiano, né? De algumas incursões ali, por ali mesmo, né? E ele, quando revê o Fabiano, fica alegre, né? Por rever uma pessoa que ele sabia viver, né, ainda em dificuldades, né? E Fabiano era mais um, né, desses companheiros que passam uma vida acreditando que são eternos e que, de repente, são colhidos pelo desencarne, né? Sim. Pelo desenlace. Além de não estarem preparados para esse acontecimento, eles também, essa turma também não entende o que está acontecendo. E como trata-se de uma situação muito dura, muito difícil para aqueles que não se preparam, para aqueles que vivem pensando que são eternos, eles acabam, né, quase que vivendo o fenômeno do enlouquecimento, né? Porque passam a deparar com situações que são situações muito duras e, além de ser situações duras, são situações que eles não conseguem explicar, né? Sim. E o Fabiano era uma dessas pessoas e um companheiro que vivia ali em tormentos atrozes, né? Ô Jair, mas vejamos aqui. O Fabiano, ele já tinha conseguido se erguer um pouco mais. Quando ele já passa a fazer parte dessa nova história, dessa nova parte da história, ele já conseguiu se reerguer mais, né? E interessante, Jairo, é a importância dos que ficaram na retaguarda. Na retaguarda, porque, vejamos aqui, a saudade dói muito para o Fabiano. Isso. Né?
Mas aqueles que ficaram na retaguarda, aqueles que estão reencarnados, mandando pensamentos de tranquilidade, mandando pensamentos de alegria, lembrando de coisas boas que o Fabiano fez, eu acho que isso ajuda a atenuar essa saudade, ou aumenta, Jairo. Não, aí existe a questão, né? Para a gente refletir. Quem fica, perde um, né? Uhum. Quem parte, perde todos, né? Momentaneamente a todos. O nível das despedidas para quem parte, ele é muito maior do que para quem fica. Sim. Né? Desta forma, a saudade, ela é uma saudade, vamos dizer assim, em bloco, né? Então, ele tem saudades, né? Aquele que parte tem saudades de todos aqueles que ficaram, né? No seu convívio. Agora, aqueles que ficam, eles têm saudade somente de uma pessoa, né? Sim. Daquele que partiu. Então, de qualquer forma, a situação de quem parte, ela, na relação com as saudades, ela é muito pior do que aqueles que ficam. Né? De qualquer forma, porque ela é aquele que fica é uma saudade unitária, né? E aquele que parte, ele tem uma saudade que é coletiva. Né? Ele vive uma saudade que é coletiva. Agora, a saudade, ela é uma dor, né? Ela é uma dor financiada pela distância, né? Sim. Ela é uma dor financiada pela distância e que é patrocinada, né? Pela dificuldade do reencontro. Sim. Né? Nós sentimos saudades na medida em que nós temos dificuldades, né, de operar esse reencontro. Por quê? Você tem saudade da sua filha, você vai na casa dela e faz uma visita para ela. Não é? Sim. Vai, conversa, mata, é que a gente fala assim, mata a saudade, né? Mata a saudade. A gente tem saudade de uma cidade, tem saudade de algumas pessoas, tem saudade de uma boneca, de um carrinho, de uma bola, né? Então, tudo isso a gente mata a saudade. Mas, nestes casos aí, você não tem como, de imediato, operar esse processo, vamos chamá-lo de mata-saudades, né? Por quê? Porque nós não temos, né? Nós perdemos aí o controle, né? Sobre essa capacidade de ir e vir. Sim. Né? Por quê? Porque estamos em dimensões diferentes. Sim. E transitar nestas dimensões, não é? Precisa de bagagem. Precisa de bagagem, justamente. É só para aqueles espíritos que já estão treinados. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E além do mais, mesmo que muitas pessoas estejam treinadas e tenham capacidade para fazer esse trânsito, não é? Muitos se sentem incompetentes pelo peso das dores. Né? Às vezes, pessoas que poderiam fazer isso com normalidade, eles se sentem pelo peso das dores. Nós vemos lá naquele livro A Faxina, um exemplo muito interessante, é o exemplo daquelas mães, né? Inclusive a mãe do Joabe, né? Sim. Procura os filhos, não é? Quer dizer, saem no sono ali à noite, vão em busca desses filhos. Quando estão pertinho desses filhos, de matar essa saudade, elas não conseguem, em função do desnível vibratório, né? Isso. Porque a saudade é tanta e o desequilíbrio é tanto, né? Que eles não conseguem fechar o contato. Então, as coisas vão ficando mais difíceis na medida em que nós também deixamos o desequilíbrio tomar conta de nós. E isso dos dois lados da vida. Ô, Jário, tivemos um contato com um espírito numa mesa mediúnica, onde o espírito, lembro até do nome, Sérgio, ele contava que logo depois do desencarne, que os familiares dele sempre lembravam através de prece dele e tal. Mas que isso durou só a semana que ele desencarnou. Sim. Que depois ele
não passou mais a sentir as vibrações das preces, e isso o angustiava muito. Uhum. Então, pensando nisso, a gente vê também que tem muito egoísmo, né? Tanto de um Claro. lado quanto do outro, Aham. né? É. Apesar que aqui na Terra, com a gente reencarnado, a vida vai empurrando a gente, né, Justamente. para as atividades do cotidiano, e a É. gente vai se perdendo mesmo desses, Justo. apesar de estarem ligados aos nossos corações, mas assim, vai atenuando, inclusive a lembrança. A lembrança. Né? Aham. E esse Sérgio, a gente via nele essa revolta dos Uhum. parentes que não lembravam mais, mas também isso acoplado ao egoísmo, Uhum. né? Porque Uhum. ele estava cobrando da família dele uma lembrança constante. Isso. Mas aqui nessa encarnação a gente também tem, né, que levar a Uhum. vida à Isso. frente. Aham. Ontem, por incrível que pareça, um paciente meu trouxe a seguinte questão. Ele viajou para o interior de Minas com o pai, né? E foram visitar a família da mãe, já falecida, né? E ele voltou muito triste, muito chateado, porque ele sentiu que já não havia mais os laços de antes, Sim. né? Ele falou assim, foi uma coisa muito triste, porque nós chegamos lá e fomos direto para a casa de uma tia. E teve muitos tios, muitas tias, que nem lá foram. Quer dizer, ou seja, perdeu a importância, né? Já foi havendo um total desnucleamento, né? Ou seja, a perda daquela pessoa, ela provoca também, né, um estiolar do núcleo familiar, né? Isso. E nisso nós observamos muito assim, enquanto as nossas avós são vivas, né, muitas vezes toda a família se encontra na casa da vovó. Isso. Né? Todo mundo vai à tarde ou vai para o almoço, almoça, senta, brinca, conversa, isso e aquilo, pá, e ali na casa da nossa avó. Quando a nossa avó, ela então faz a partida, isso perde de imediato. Né? Isso perde de imediato. Com muito custo, às vezes, parte daquelas pessoas, né, elas localizam assim, uma nossa tia, né, uma pessoa da relação daquela nossa avó, e passamos, então, a canalizar esse quantum afeto para aquela pessoa. Se aquela pessoa desencarnar, aí desencarna também, vamos dizer assim, né? Essa relação familiar. Ô, Jairo, eu fiz essa reflexão quando foi do feriado do Carnaval. Uhum. Eu fui para Pedro Leopoldo Uhum. e antes eu tinha uma amiga lá em Pedro Leopoldo, inclusive eu chamava de mãe. Uhum. E é uma família muito grande, mas a mãe Eugênia, desencarna. Desencarna. E a partir do momento que ela desencarna, eu paro de ir na casa dela, apesar de ter laços de amizade com toda a família. Com toda a família. Mas já passou a ser para mim um sacrifício ter que ir lá na casa deles, tá entendendo? Entendi. E isso aí me incomodou, Jairo. Essa reflexão me incomodou. Mas mesmo refletindo sobre essa minha atitude, a partir do momento que a mãe Eugênia desencarna, parece que eu matei a família. Tá me entendendo? Justamente. Isso me incomodou muito. É a questão seguinte, vamos brincar, vamos pensar assim, né? Centenas de pessoas iam ao Uberaba, né? Sim. E iam ao grupo da prece. Sim. Não é? Uhum. Iam ao grupo da prece para assistir reunião, rezar, isso e aquilo. Então, a grande maioria das pessoas, elas não iam ao grupo da prece pela doutrina espírita e nem pelas reuniões espíritas que ali aconteciam. Tá certo? Sim. Elas iam centralizadas na figura Chico Xavier. Sim. Não é? Isso. E quando Chico faz a sua partida, o grupo se esvazia. Você entendeu? Entendo. É a mesma coisa. O grupo se esvazia. E vamos trazer isso à própria casa espírita. Tem muitas casas que quando um dos seus líderes se afastam ou vão para outra casa, ou quando um dos seus líderes desencarna,
a casa também sofre um imediato esvaziamento. Sim. Não é? Quer dizer, nesses casos, é como se a doutrina espírita tivesse morrido com aquela pessoa também. Né? E ao passo que nós temos que ir às casas espíritas, né, pela doutrina espírita e não por pessoas. É isso mesmo. Não é? Nós temos que ir às casas espíritas pela doutrina espírita e não pelas pessoas. E mais um alerta, não é? Mais um alerta aos nossos ouvintes aqui, nesse trânsito, né, gostoso que a gente, de ideias, gostoso que a gente faz aqui. Não é? Se você frequenta alguma casa, né, alguma casa espírita, não fique se ufanando por você ser líder e pelas pessoas estarem sempre te acompanhando, não é? Ora, desocupe esse lugar da liderança, desocupe esse acompanhamento e faça com que as pessoas, não é, não tenham a sua liderança, mas transfira essa liderança para a doutrina espírita. Sim. Não é? Porque tem muita gente dentro da casa espírita que se ufana. Se eu sair daqui, isso acaba. Não é? Ora, isso é um problema. Mas não é que a casa espírita é um problema. Você é um problema. E que triste achar isso, né, Sim. Jairo? É muito triste. E tem pessoas que cultivam isso. Inclusive, não deixa ninguém crescer, não. Sim, inclusive não deixa ninguém crescer, ninguém ir para frente, porque eles são a liderança, né? Eu sou a referência naquela casa, eu sou a referência lá na cidade, eu sou a referência. Ora, isso, me desculpem, mas é uma irresponsabilidade muito grande, porque no dia que a morte te alcançar e você deixar de ser a referência, não é? Você vai deixar centenas de pessoas órfãs. Então, e isso vai pesar para a pessoa isso também. vai pesar para você, não é? Então a referência, ela tem que ser a doutrina espírita. Entendeu? Isso mesmo. Aí alguém pode falar assim: nossa, Jairo está criticando Chico Xavier, porque ele sempre foi uma referência, ele sempre foi uma de liderança. Não, eu não estou criticando Chico Xavier como referência e nem como liderança, porque durante toda a sua vida, que modéstia à parte eu acompanhei, e durante a sua vida, toda ela, ele sempre colocou a doutrina espírita e ele sempre colocou o evangelho acima de todas as coisas. O que fez aquele séquito de acompanhantes de Chico Xavier, me desculpem, mas foi o fanatismo. Isso mesmo. Sabe? Foi o fanatismo. Porque Chico nunca quis que atrás dele tivesse aquela coroa de pessoa babando em cima dele. Muito mais pelo contrário. Ele sempre falava com um assim, trabalha, trabalha, trabalha. E Chico sempre utilizou essa frase: meu amigo, volte ao seu núcleo e trabalhe. Muitos morões juntos não formam uma boa cerca. Essa é uma frase de Chico. Muitos morões juntos não formam uma boa cerca. Então, os grandes espíritas, os amigos mesmo de Chico, eles não ficavam lá dentro babando Chico Xavier, não. Eles sabiam da sua responsabilidade. Quantas vezes eu conversei com Arnaldo Rocha na União Espírita Mineira e muitas vezes, nossa, aprendi muito, né? É uma enciclopédia viva ainda, né? Contava histórias, relatos maravilhosos de Chico, né? Mas Arnaldo, ele esteve ali, trabalhava isso e aquilo, mas ele nunca esteve lá babando Chico lá e bajulando isso e aquilo. Muito mais pelo contrário. Se o Arnaldo sempre me falou, esse povo não sabe o peso que é. É isso mesmo. E são coisas que nós temos que parar e pensar no movimento espírita. Ô Jairo, é isso mesmo. A gente tem visto, infelizmente, vários relatos de pessoas que estão dentro da casa espírita, à medida que ela vai mostrando pela sua capacidade de trabalho, que tem condições de auxiliar,
alguém vai e passa o facão. Claro. Essa foi a frase que eu escutei. Sim. Passa o facão. Passa o facão. Para aquela pessoa que ela não cresça ali dentro. Para a pessoa manter um status que acha que é dela e que não pode abrir mão disto. Infelizmente, Mas né? aí, essas coisas todas, né? Faz parte daquilo que eu chamo de a ignorância nossa de cada dia. É isso mesmo. Né? E que nós temos que saber Lidar né, com isso. lidar e principalmente perdoar, né? Isso mesmo. A doutrina espírita não merece essas coisas. É isso mesmo. Jairo, voltando aqui ao Fabiano, Fabiano fala. O Fabiano lamenta, né? Falando da saudade e tudo, e que não consegue ter sossego um momento sequer por causa dessa saudade. O Marcelo Rios fala: irmão Fabiano, esses primeiros momentos são realmente muito difíceis, parecem até mesmo intermináveis. Mas fique o mais tranquilo possível, pois eles passam. Passam, meu irmão. Assim, pouco a pouco, você irá recompondo suas forças, tornando-se mais presente e apto para continuar a marcha tão necessária. Jairo, é interessante esse conselho do Marcelo. Para que se coloque apto, tem que ter essa tranquilidade. Ô, Jairo, eu falo que tem que ter reconhecimento do local. Do local, justamente. Né? Você tem que se situar ali primeiro. Mesmo esse se colocar, Jairo, mesmo num local sombrio, eu acho que a gente tem que saber se colocar, né? Ter a concepção de onde está, por que estar ali, para poder se levantar. Não é isso? Nós temos só um minuto antes do intervalo, Jairo. Essa situação do nosso Fabiano aí é uma situação muito difícil, né? Após o intervalo, aí a gente volta para justamente comentar essa situação presente dele. É isso aí. Voltamos já já, queridos ouvintes. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes o site da Editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. E para quem quiser conhecer nosso blog, e olha, amigos, não é por nada não, vale a pena conhecer o blog, viu? É só acrescentar /blog. Vou repetir. www.itapuãeditora.com.br/blog. Queridos ouvintes, a Editora Itapuã vai lançar agora entre março a abril, o livro Caravanas da Luz, que foi ditado pelo espírito Joseph Kleber. Vale a pena vocês conhecerem esse livro. A editora vai colocar no blog e mesmo no site, falando desse nosso lançamento, o Caravanas de Luz. Já nós falávamos da instrução do Marcelo Rios ao Fabiano para que ele se coloque apto a se localizar onde ele estava, a ter mais consciência do local onde ele se encontrava. E isso, Jara, a gente vê que a gente tem que fazer essa recomposição, né, na nossa vida. Verdade. O Fabiano, ele, quando ele se vê, né, fora do corpo, ele tem uma reação que são muito comum, é uma reação muito comum. É aquela reação de instintivamente querer voltar ao corpo, né? E querer voltar, e querer entrar, e querer dominar o corpo de toda forma. À medida que isso vai se tornando impossível, vai causando no espírito um certo desespero, né? É como se você chegasse em casa a altas horas da noite, quisesse entrar em casa, ou não é? Sim. E não achasse a chave, não conseguisse a chave, e você quer chamar alguém e quer entrar de qualquer jeito, e às vezes costuma até esmurrar a porta, né? Então, é um desespero muito grande. E, logo de imediato, ele depara com os seus familiares, né? Ali, chorando, pranteando, como se ele tivesse morrido, e como, né, ele morreu, e ele não morreu, não morri, mas ele não conseguia, ele observou de imediato
que ele não conseguia ser ouvido por aquelas pessoas, não é? Isso é um desespero muito grande. Isso é um desespero muito grande. A gente tem que pensar assim, né? Vamos brincar, não, vamos falar sério, né? Se você começar a conversar com o povo não te responder, alguma coisa está errada. Ô, É, Jair, você me fez lembrar um é, caso que apareceu lá no Grupo Espírito Luz Divina, que uma senhora chegou lá no grupo com a marca de uma mão no rosto, como se aham, tivesse levado uma bofetada. aham, E a pessoa acordou com essa bofetada. Né? uhum. Aí o espírito que deu essa bofetada aparece no grupo espírita e era a mãe da moça. A mãe da A moça. mãe da moça. Ela falou, Aham. o espírito falando, eu chamo, xingando, eu converso com ela, ela não me escuta. É uma desobediência, que não sei o quê, que não sei o quê. Foi por isso que eu lasquei uma bofetada nela. Ah, tá certo. Eu achei interessante essa colocação desse espírito, Jair. E uma coisa muito materializada, né? Materializada. Muito, É. vamos dizer assim, ela buscou forças até mesmo, muito provavelmente, sem conhecimento, né? E isso sem Mas conhecimento. ela fez essa busca nas esteiras do desespero, né? É. Ela promoveu isso nas esteiras do desespero. A gente via a raiva dessa mãe para a Uhum. filha não estar Não obedecendo está às ordens obedecendo. dela. É Né? verdade. Verdade. E essa raiva foi. Deu um tapa, né, no rosto. Isso aí varia ao infinito, né? Para uns é raiva, para outros é medo, outros é desespero, Desespero, né? isso Outro, também. né, dá aquela sensação de perda, de loucura, né? Porque o Fabiano, de repente, o tempo passou e ele se viu, né? Ele se viu no ambiente do próprio velório, né? Sim. E ele gritava: "Ah, eu não morri, eu não morri, eu não morri", não é? Mas todas as pessoas ali, ninguém escutava e todos estavam dispostos a velar os seus restos mortais, não é? Isso. Todos estavam ali pelo velório, não é? E ali esposa, filhos, pessoas, e a pessoa se apavora mais quando ela começa a ver chegar as coroas, né? Aquelas coroas, saudades eternas, né, da sua nora, genro, saudades eternas da empresa tal, saudades eternas disso, daquilo, que aliás é uma mentira, né, Sônia? Passado alguns dias ninguém tem saudade mais, sabe? Você cai no esquecimento, né? Mas saudades eternas disso, saudades eternas daquilo, e o espírito que não está preparado, ele vai lidando ali. No caso do Fabiano, ele começa a ler, né? Aquilo que estava escrito nas próprias coroas, não é? Ele começa a ler e vai se desesperando, cada vez mais, e nesse processo ele se acha, né? Ele se acha louco, né? Principalmente quando um companheiro dele de empresa, né, chega para a secretária dele e diz a ela assim: "Ah, Flávia, eu tenho certeza que de agora em diante você vai me valorizar mais", não é? Ou seja, eu vou substituir Ele vai contar isso ele, aqui. né? Né? Então, isso são coisas também que acontecem no velório, né? Sim. Aliás, velório também é uma coisa séria, né? Porque todo mundo fala de tudo, né? Todo mundo fala de tudo. Agora, raríssimos são aqueles que pensam e refletem no estado do desencarnado. É isso mesmo. Não é? Nós, estou dizendo nós somos de uma falta de caridade sem limites, né? Quando comparecemos aos velórios. Primeiro, os velórios muitas vezes parecem um desfile de moda,
não é? Segundo, o velório parece um ponto de encontro, né? Ah, fulano, mas você é por aqui. Nossa, quanto tempo não te vejo. Ah, pois é, fulana. A última vez que eu te vi foi no enterro de Dona Raimunda. Ah, foi mesmo. Mas cadê o Claudinho, né? Ah, o Claudinho é passado. Já separei. Já separou. Olha, mas desde aquele velório já passaram 6 meses, não é assim? Ora, o velório não é para isso, não é? Velório não é para isso. Velório não é para gente ficar fazendo fofoca, falando de vida alheia, nem nada, não. Velório é um momento de nós levarmos a sustentação espiritual para aquele nosso amigo que partiu. Não é? Sim. É o momento de nós levarmos a sustentação espiritual para ele, levarmos o equilíbrio, levarmos a paz, imantá-lo de harmonia, não é? Transmitir a ele, se possível for, alguma alegria, não é? E muitas vezes estarmos ali disponíveis até mesmo para um diálogo mental, né, Sônia? Até mesmo para um diálogo mental. Por quê? Porque é um momento, salvo raríssimas exceções, de muitas dores de ambos os lados. Né? De muitas dores e de ambos os lados. Muita confusão, né? Já para quem está partindo. Nossa, não é? É como se você estivesse numa rodoviária cheia, né? Sem querer pegar o ônibus, não é? Isso. E o ônibus te atraindo, não é? O motorista lá te esperando. Te esperando. Sônia, e a Soninha querendo sair fora, e uma força puxando ela para dentro do ônibus, né? É um negócio muito danado. Precisa de ter muita calma, É um negócio muito danado, tem que ter muita calma, e estes momentos, nós precisamos de muita ajuda. Não é? Momentos que todos nós precisamos de muita ajuda. Então não custa nada lá no velório parar um pouquinho, né? Mentalizar. É verdade. Travar um diálogo mental, como você disse, para esse irmão, para a irmã que está indo. Justamente. Né? Eu, pessoalmente, quando tenho ido aos velórios, eu tenho procurado ficar de longe, sabe? Ficar ali fora do burburinho, entendeu? Pior que quando eu vou no velório, é um tal de me pedir para rezar pro morto, né? Que eu tô faltando levar um livrinho de encomendação de alma, sabe? Ô, Jairo, você podia falar algumas palavras, pior que às vezes você nem conhece o morto, você vai por causa do pai, da mãe, né? Você nem conhece direito, de tio, tia, aí você vai falar... fala alguma coisa para nós. E é um momento de muita dor, muito sofrimento, e você tem que falar, né, Sônia? Isso. E aí a pessoa depois que passa aquele momento ali, chega do seu lado, te dá os parabéns, Parabéns, você falou muito bem. A alma dele foi muito bem encomendada. Ai, meu Deus, é muito duro, viu, Sônia? É muito duro. Ô, já engraçado que na nossa família tem uns chavões já. Chavões, tem. Tem alguém que chega perto de você. Gente, nós precisamos marcar um encontro. Né? Verdade. A gente só encontra nos velórios. Velório é para marcar encontro também. Você tá certa. É isso mesmo. Isso mesmo. E o pior que nunca acontece. O encontro só no próximo velório. Só no próximo velório. Não tem jeito. Né? Tem gente que você vê de velório em velório. De velório em velório. Você não vê antes. Não é?
E nós não estamos falando de pessoas assim, mais afastadas, não. Nós estamos falando de pessoas da família. Ô, Jairo, Ah, eu fui num velório de uma amiga que desencarna num acidente aham. e tá lá, a família católica, tá lá o padre encomendando a alma. Aham. Ô, Jairo, no final da encomendação, o padre vai e solta uma. Vamos agora fazer uma oração pro próximo a morrer. A morrer. Jairo, Nossa foi o Senhora. tal de um olha pro Olha, outro. pô, quem vai ser o próximo? O próximo. Eu falei assim, oh meu Deus. E Jairo, eu fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo. Nossa Será eu? Será eu? Será? É. Ai, gente. Eu fui num velório de um amigo meu, sabe? E tô lá muito distraído, menina, mas de repente eu tomei um susto. Que eu vi um caboclo lá que eu já achei que ele tinha desencarnado há muito tempo. E ele fez assim pra mim, deu um tchau pra mim. Eu falei, uai. Eu olhei, firmei as vistas, porque de vez em quando você tem que separar o que é real do que é evidência. Aí eu firmei a vista, olhei pra ele assim e fiquei olhando. Até que alguém chegou perto dele e falou com ele, sabe? Falou, ô Marcinho, uai, e não sei o quê. Ele falou, pois é, não sei o quê, bererê. Eu falei, uai, eu acho que ele tá encarnado, porque o fulano tá encarnado. Aí eu fui aproximando, cheguei perto dele, olhei, ainda conferi. E ele tem um semblante meio fúnebre, sabe? Aqueles assim, que tem aquele semblante do passado mesmo, sabe? Aquela palidez de palidez. Aquele verde amarelado, assim, né? Aquele lá. E eu cheguei perto dele e falei assim, ô Marcinho. E ele falou assim, ô Jarinho. Eu falei, aí eu fui franco. Uai, pensei que você tinha morrido. Ele falou assim, vira essa boca pra lá. Oh, meu Deus. Não é fácil, não. Velório é um negócio danado, viu, Sônia? Realmente. É um negócio. Por isso que eu tenho procurado ficar mais de longe, porque por causa dessa responsabilidade, né, que nós temos como espíritas nessas situações, né, Sônia? É isso mesmo. A gente sabe da dificuldade da individualidade desencarnante, né? Tem que levar isso em conta, dificuldade gente. muito grande, a gente tem que ter uma vigilância muito grande. Eu digo vigilância porque nos velórios acontece tanta coisa Isso. que leva a gente até esquecer do morto. Realmente. Até esquecer do morto. Há pouco tempo eu fui no velório aqui no Cemitério da Paz, né? E tô lá velando o morto, isso e aquilo. Chega um amigo, chega outro, chega um, oi, abraça, aquele negócio todo. E chegou uma amiga minha, uma loura muito bonita, um salto daquele agulha, sabe? E tudo, eu falei, nossa senhora, o morto vai até levantar ali agora. Aquela pessoa impecável mesmo. Certo. Ela entrou, cumprimentou tava o sucesso do velório, sabe? Aí ela afastou um pouco e foi atravessar, assim, para ir, eu acho que na lanchonete, né? Lá do... minha filha, ela pisou na grama, Sônia. Ela pisou na grama, o salto dela afundou e furou um cano de PVC. O salto era tão fino que deu aquela agulhada no cano, pá. 2 minutos brotou água no jardim. Água de esgoto. Meu Deus. Puf, e ela ficou olhando assim, porque o salto agarrou lá no cano. Ficou tentando levantar, tentando. Aí uns 3 colegas que foram lá, tiraram o pé dela do sapato e ainda tiveram que fazer força para o sapato arrancar ali do trem que agarrou, sabe? Meu Deus. Mas aquilo foi a alegria do velório. Aquilo foi a alegria do velório, ver a loura descalça e a meia dela toda desfiada, porque esfarrapou.
Oh, meu Deus. É difícil demais. Oh, meu Jesus. É por isso que não, você tem que ter muito equilíbrio. Mas senão... nesse caso aí, até o morto achou engraçado. Hã? Nesse caso aí, até o morto Ah, minha achou filha, engraçado. se o morto tivesse mais próximo, se o morto tivesse mais próximo, até ele ia ficar deliciando, sabe? Mas isso já foi assim uns 15 metros do ambiente, né? Já atravessando para a lanchonete. Mas, nossa senhora, né? Tem coisa que você perde a concentração. Por mais espiritualizado que você queira ser e tudo, você não aguenta, porque são coisas que parece que vêm do mundo do impossível, né? E só acontece com as pessoas. É verdade. Ana, só acontece e principalmente assim, parece até um castigo, porque a pessoa se acha abafando, Ana. A pessoa, ela se acha abafando. E abafando em velório é uma coisa terrível, né? E aí acontece um sinistro desse, Deus me livre e guarde. Tá doido. Aí complica mesmo. Já voltando aqui ao Fabiano. Voltando ao Fabiano. O Marcelo fala que o Fabiano desabou num pranto convulso. Silenciei-me, respeitando-lhe as muitas dores. Assentei-me ao seu lado e o abracei como um amigo de longa data. Instintivamente, comecei a passar-lhe as mãos pelos cabelos bem grisalhos. Coloquei-me em oração, rogando a venerável coração de Maria de Nazaré as bênçãos para aquele momento. Pouco a pouco, ele foi recompondo suas forças, sentindo-se mais equilibrado, embora ainda mantivesse toda aquela sintomologia característica dos depressivos, corpo arqueado, morosidade e lentidão para expressar seus pensamentos, além de pessimismo quanto à realidade das coisas. Jairo, aquele que desencarna e não estando preparado, que raros estão preparados, né? Eu acho que bate essa depressão mesmo, né, Jairo? Nossa senhora, tá doida. E veja bem que o nosso amigo Marcelo Rios, ele está descrevendo uma pessoa, né, que já está na colônia Albergue Maria de Nazaré. Isso. Não é? Ou seja, de uma forma ou de outra, essa pessoa já está assistida, né? Está sendo assistida. Agora, você pensa aqueles que estão vagueando por aí, né? Aqueles que estão ainda dentro de um desespero pleno, não é? A gente, às vezes, não é nem capaz de imaginar os níveis de sofrimento, né? Aquele livro Memórias de um Suicida, né? Pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Que maravilha, né? Quando ela né, descreve ali a situação, né, do suicida, né? Sim. Do Camilo Castelo Branco, né? O desespero dele em não conseguir se deslindrar, né? Dos despojos físicos, né? É isso mesmo. Então ele saía correndo, uma força puxava ele para trás, né? Isso é muito duro, muito pesado, é né? muito doído, né? Muito doído, nossa senhora, Deus me livre. Ô, Jair, vamos encerrar aqui o nosso programa da tarde de Mas hoje. já acabou, Sônia? Já acabou. Tá doido? Esse nosso operador tá obsediado, viu, Sônia? O tempo com ele é muito rápido. Ele tá com problema com as horas ali já. Nossa. Voltaremos na próxima quinta-feira, deixando a vocês um grande abraço e muita alegria no coração de todos vocês. Boa tarde, Jairo. Boa tarde aos nossos ouvintes, paz e alegria.